Pessoal, é um prazer falar com vocês novamente. Nós vamos falar agora sobre o comprimento da circunferência. É uma fórmula que eu estou admitindo que vocês já conhecem, para a matéria poder andar um pouco mais rápido. Então, o comprimento de uma circunferência é 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes o seu raio. O que significa isso? Se nós conseguíssemos esticar uma circunferência, deixar ela retilínea, nesse seu comprimento aqui cabe exatamente 6 vezes o seu raio. Cabe exatamente 6 vezes o seu raio e mais um pedacinho, aproximadamente 28% dele. Então, para calcular o comprimento de uma circunferência em metro, em centímetro, em quilômetro, você faz 2πr. Agora a gente precisa entender o que é radiano direitinho, né? É muito importante, você vai usar isso em física, em movimento circular, também em trigonometria. Então, o que é um radiano? Radiano é um arco que tem a mesma medida do raio. Então, se você olhar na circunferência ali, nós estamos tentando representar um arco vermelho que tem o mesmo tamanho do raio. Por exemplo, numa circunferência de raio 10 centímetros, um radiano é o arco que mede 10 centímetros. E como é que você faz para medir um arco em radianos? Fácil, pessoal. É só você ver quantas vezes o raio cabe nesse arco. Então você vai pegar a medida do arco em centímetro e metro e dividir pela medida do raio, obviamente na mesma unidade, né? Se o arco estiver em metros, o raio deve estar em metros. Se o arco estiver em quilômetros, o raio tem que estar em quilômetros. Então, para você medir uma circunferência em radianos, você vai ver quantas vezes o raio cabe nessa circunferência. Ou seja, você vai pegar o comprimento da circunferência e vai dividir pelo raio. No item 5, eu coloquei umas equivalências importantes aqui, né? 360 graus, 2π radianos, 180 graus π radiano. Essa equivalência 180 graus π radiano, você pode usar para fazer regra de 3, para transformar uma medida para outra. 90 graus π sobre 2, claro, 180 por 2 é 90. 30 graus é π sobre 6, porque 180 por 6 é 30. 45 graus é π sobre 4, 180 por 4 é 45. Da mesma forma que 60 é π sobre 3. É muito importante que vocês conheçam essas medidas, a equivalência de grau para radiano, principalmente dessas medidas aí. Agora a gente vai falar do círculo. Estou supondo também que vocês já conhecem a fórmula da área do círculo. Porque a partir dessa fórmula, pessoal, a gente vai conseguir calcular as áreas de todas as outras partes importantes do círculo. Como, por exemplo, a coroa circular, né? O que é coroa circular? Eu tenho 2 círculos de mesmo centro e raios diferentes. Essa região aí, composta pelas circunferências, limitada pelas circunferências, é a coroa circular. Como que eu calculo a área de uma coroa circular? Fácil. Calculo a área do círculo maior e subtraio a área do menor. É assim que se calcula a área da coroa. Para dar uma arrumadinha nessa fórmula, a gente coloca o π como fator comum e a gente tem a área da coroa. Percebam que você não precisa decorar. A área da coroa é intuitiva. É só calcular o círculo maior e subtrair o menor. Vamos calcular agora a área do setor circular, né? Essa região em formato de leque, ela fica sempre entre 2 raios e ela é determinada por um ângulo que normalmente é dado em graus. Pessoal, como é que a gente faz para calcular essa área? Uma regra de 3 é uma boa, né? Só você estabelecer que 360 graus, circunferência toda, produz uma área de πr ao quadrado, alfa vai produzir a área do setor. Faz a multiplicação em cruz e chega nessa fórmula. Essa fórmula também é bem interessante, ó. Se você pegar πr ao quadrado, que é a área do círculo, dividir por 360, você acha a área de um setor de 1 grau. Gente, isso é uma fração, né?
A área do círculo dividido por 360 é o setor de 1 grau. Quantos graus você quer? Alfa. Aí é só multiplicar por alfa, bem simples. Πr ao quadrado sobre 360 é um setorzinho de 1 grau. O que é um setor de alfa graus? São alfa setores de 1 grau. Você só multiplica por alfa. Item 7, segmento circular. Esse pedacinho verde aqui. Você traça uma corda da circunferência. A corda com um arco determina o que a gente chama de setor circular. Como é que nós vamos calcular isso, gente? Fácil. Você vai fazer... Desculpa, segmento circular é o nome disso, né? Você vai determinar... Você vai traçar uma corda. Essa corda e o arco determina um segmento circular. Esse pedacinho aqui. Então, como é que você vai calcular a área do segmento circular? Você vai fazer a área do setor, que a gente viu aqui, e vai subtrair a área do triângulo. Aí sobra esse pedacinho chamado segmento circular. Como que eu calculo a área do setor? A gente viu anteriormente aqui, eu só vou repetir a fórmula. Agora, como que eu calculo a área desse triângulo AOB? Simples, viu, gente? Você vai fazer meio do lado vezes o seno do ângulo. Aquela fórmula que permite calcular a área de um triângulo quando a gente tem dois lados e o ângulo entre eles. Eu mandei em um vídeo anterior para vocês essa fórmula aí. Então tá aí. A área do triângulo é meio de RR vezes seno de alfa. Gente, um abraço para vocês. Estou com saudades, viu? Valeu.